Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Graça e paz a todos. Boa noite. Nós queremos nos apresentar. Nós somos lá do interior do estado do Rio, né? Como vocês são aqui do interior do estado de Goiás, nós somos lá do interior do estado do Rio, numa cidade que tem um nome profético, Cordeiro. E a gente tem como lema, um dos nossos lemas na nossa igreja de missões, né? Um dos nossos lemas do nosso conselho missionário é o Cordeiro para as Nações. Amém, igreja? O Cordeiro para as Nações é um dos nossos lemas. E o segundo lema é: uma igreja local, ela pode ter um impacto global. Amém? Esses são nossos dois lemas ali. E ainda nos apresentando, nós somos diáconos, né, como o pastor falou. Nós somos líderes da Escola Bíblica Dominical. Nós temos uma célula em nossa casa, um grupo familiar, um pequeno grupo que funciona há 4 anos. E nesses 4 anos, nós temos visto maravilhas diante dos nossos olhos. Pessoas que nós nunca imaginávamos estar numa igreja, estar louvando a Deus, estar entregando a sua vida para Deus, e nós podemos ver debaixo do nosso lar, debaixo do nosso teto, as pessoas se converterem ao nosso Deus. Então nós temos, assim, visto maravilhas para a glória de Deus. E ainda me apresentando, igreja, nós somos casados há 14 anos, temos 2 lindas filhas gêmeas, e gêmeas idênticas, porque eu erro também direto o nome dela, né? Assim, quem é quem? Gêmeas idênticas. Amém? Vou estar passando aqui para minha esposa, ela vai estar se apresentando e apresentando o projeto. Boa noite a todos, graça e paz a todos, amém? Então, como o Eberson falou, eu me chamo Maria Madalena, né? Sou esposa do Eberson, né? E trabalhamos em nossa igreja lá. E aprove o nosso Deus, como falamos hoje pela manhã, de estar nos chamando para essa grande missão, né? E quando nós nos dizemos sim ao ID do Senhor, Ele nos direcionou para a Europa. E eu fiquei muito feliz porque eu vi as cores aqui, e elas são as cores da bandeira da Europa, de Portugal, né? Então eu vi que o Senhor, falei assim, poxa, como bom, né, de ver as cores aqui do povo que tem colocado o Senhor em nosso coração para estar amando, né? Porque antes de sairmos da nossa nação, nós precisamos amar o povo. Um povo que talvez, com certeza, não nos vai receber muito bem. Mas nós não estamos ali para ficar, né, olhar para isso, mas sim para amá-los. E é por isso que estamos aqui hoje na noite, né? Mas agora de noite nós gostaríamos de falar sobre o projeto, amém? Né? Sobre o projeto Portugal. Então, meus irmãos, nós estaremos trabalhando em Portugal. O projeto é revitalizações da igreja, né? Portugal hoje, infelizmente, como o nosso pastor nos disse, o evangelho, né, o apóstolo Paulo, né, e o cristianismo, ele se propagou por toda a Europa, Inglaterra, Suíça, Alemanha, Irlanda, né? Mas não chegou à Itália. Paulo foi até a Itália, mas não chegou a Portugal. Então a situação de Portugal é um pouquinho pior, como o pastor iniciou aqui minha fala. Realmente é bem pior. Por quê? Porque eles não conheceram o evangelho realmente. Diferente do continente velho, né? Diferente dos seus irmãos, países ali, eles não passaram por avivamento. Eles não conheceram o poder do evangelho como a Inglaterra conheceu, né? John Wesley, fundador da Metodista. Eu falei pela manhã que hoje nós temos a EBD, veio da Inglaterra. A Associação Bíblica foi fundada nos países europeus ali, né? E outros grandes nomes, né? Outros grandes nomes levantaram o avivamento naquele lugar, mas não chegaram a Portugal. E infelizmente Portugal foi, né, evangelizada pelo catolicismo. Né? Foi evangelizado pelo catolicismo. Mas apesar de tudo isso, nem o catolicismo hoje se encontra crescendo naquele país.
Hoje, irmãos, a nação portuguesa, ela está num declínio emocionalmente terrível. As pessoas não têm alegria, não têm vontade de viver. As pessoas, infelizmente, apesar de terem tudo, Portugal é um lugar ótimo para se viver, né? É um lugar tranquilo, como o pastor hoje pela manhã falou, e eu vou reforçar realmente o índice de assaltos, de violência, nem se compara aqui no Brasil, nem se compara. Mas apesar dessa tranquilidade toda, há demônios, né? Não sei se os irmãos veem assim, mas eu vejo que infelizmente estão prendendo aquele povo numa trajetória triste, lamentável. Hoje falava com alguns irmãos que lá, gente, eles medem a quantidade, nível social de uma pessoa. Hoje aqui no Brasil você vai medir o status de uma pessoa, se ele é um cantor, pelas posses que ele tem, né? Se ele é um presidente, se ele é um empresário, pela casa, pelo carro. Lá em Portugal não é assim. O nível que eles medem lá é através de doença. Você chega no local e você começa a falar, olha, eu tenho, né, dores na coluna. E a outra fala, mas eu tenho da coluna, ainda tenho um no pé. Mas eu tenho no pé, na coluna e na cabeça. Eu tenho um tumor. Então nossa, você tem um tumor. Meu Deus, que legal. Eles medem o nível espiritual deles, a alegria dele é quem tem mais doença para compartilhar e falar. Portugal hoje é uma nação, um país em que os nativos, os jovens de lá, eles não ficam mais lá. Estão imigrando para a grande Europa, né? Para a Itália, para a Irlanda, para a Espanha. E a nação portuguesa está assim, envelhecida por pessoas que não têm esperança de viver. Irmãos, eu vou começar a falar alguns índices aqui. Vocês não imaginam, né, como que é a depressão naquele país. As casas são fechadas. Você não vê pessoas na rua. Nós estamos entrando agora no verão. Lá o verão é diferente daqui. Enquanto nós, no Brasil, entramos no inverno, lá eles entram no verão. Mas não tem pessoas nem para aproveitar aquela pracinha e aproveitar ali. Então, olha só. Nas três cidades mais povoadas, vamos dizer assim, que seriam as capitais, que é Lisboa, Porto e Coimbra, ainda há algumas igrejas que estão entrando ali. Por quê? Porque há muitos brasileiros indo para Portugal. E esses brasileiros que vão, né, eles procuram as igrejas que lá já tem. Então, a maioria dessas três cidades são formadas por igrejas, por pessoas brasileiras. Poucos são nativos, poucos portugueses, né? E lá, as megas igrejas são consideradas aquelas que têm 50 membros, 40 membros. Né? Mas o interior, você saindo para todo o interior leste de Portugal e as partes de Portugal, você não encontra igrejas. Pouquíssimas igrejas. A gente vai falar aqui rapidinho da estatística de Portugal. Dados recentes, como se encontra a nação portuguesa. Menos de 1% de evangélicos, ou seja, a média é de 55 membros para cada igreja. Uma igreja como a de vocês aqui, ela é considerada uma mega igreja quando ela alcança 55 membros. Quando ela tem 55 membros ou menos, nossa, é uma mega igreja. Tá? Sendo que esses membros vão um domingo, no outro não vão, levam 2 meses para aparecer, também tem isso aí. Não são muito ativos. 90% são católicos, porém 80% não praticantes. Outro dado assim, alarmante é que eles dizem que são uma nação católica, mas Portugal, na verdade, está envolvido numa bruxaria imensa. Eu comentava hoje de manhã com algumas pessoas que existe um local lá de pedras, né? Em que eles pegam aquelas pedras e acham aquilo ali e fazem aquilo de amuletos, de feitiço. E muitas pessoas, eles vão no alto de uma grande montanha, num local lá, e se jogam naquelas pedras lá embaixo. Então, é impressionante. Nós tivemos agora 2 semanas os pastores da nossa igreja. Eles foram numa caravana da missão lá. Foram eles, pastores da igreja do Recife, da Bahia, do estado do Rio. E o nosso pastor, ele não conseguiu pregar num culto de uma congregação pequena lá.
Por quê? No interior, no local que não tem nem casas. Mas ele falou que é impressionante. Na hora da pregação, me apareceu, diz ele, que apareceu umas 6 ou 7 pessoas, 8 pessoas na porta da igreja, bruxas, com sinos e velas e uma landainha, para as pessoas não ouvirem o que o pastor estava pregando. Teve um pastor de Recife que não conseguiu pregar. Porque quanto mais ele falava, mais as bruxas lá fora gritavam. Então, apesar de ser católicos, 4% eles vivem uma bruxaria, 5% de ateísmo e 2% de islamismo. Portugal também está sendo invadida pelo Islã. É o 5º país mais pessimista do mundo. É o 4º país com mais violência doméstica da Europa. É o 3º país da Europa, né, com mais índice de suicídio da Europa. Olha aí, tá vendo? É o 6º país com maior índice de depressão. E mais de 3.000 distritos sem nenhuma presença evangélica. Sem nenhuma presença evangélica. A situação ela é tão complicada que tem uma missionária, ela veio e trabalhou aqui no sul do nosso país, né? E ela trabalhou no Rio Grande, aqui no Rio Grande do Norte, e aí o Senhor levou para trabalhar em Portugal. Então, eles trabalham no interior de Portugal, né? É uma região que nós iremos também trabalhar, perto de Pão de Sor, né? E perto de Mora, nas regiões bem... E aí, eles começaram a fazer os cultos lá. E não tinha lugar para fazer o culto, não tinha lugar. E lá é uma trilha no meio da terra árida, debaixo do sol escaldante, porque o sol é bem forte em relação aqui do Brasil, e eles não tinham onde fazer o culto. E tinha uma capela de uma igreja católica, que também não ia ninguém. Olha essa situação. Aí o que o padre me faz? Chega perto desse casal missionário e fala assim, olha, nós temos lá em cima na montanha uma capela. Ninguém vai na missa. Eu não vou mais lá. A senhora quer fazer isso na igreja católica? Porque, gente, a situação é tão complicada, pastor, que até a igreja católica tem que mandar missionários para lá, porque eles não vão nos cultos. E aí essa missionária, com todo carinho, aceitamos. E aí vocês vão ver, nossos pastores, até o pessoal a igreja vai estar até cheia, mas vai estar cheia de missionários que foram fazer visita, o pessoal da caravana, da missão que foi, tá, gente? Porque realmente não há membros ali. A única pessoa que está frequentando a igreja aos domingos pela manhã é uma das bruxas daquela localidade. Às vezes, de acordo com a missionária, ela vai lá para atrapalhar. Às vezes, ela chega lá e presta atenção no culto. Nós vamos trabalhar com a implantação de igrejas. A gente irá para ajudar os pastores dessas denominações. Vamos, ajudar os missionários que lá já estão. Então, nos primeiros anos, vamos trabalhar com os irmãos da congregacional. A gente vai trabalhar com essa missionária. A gente vai trabalhar em Mora. Embora a igreja base é Ponte de Sor, mas vamos entrar ali pelas regiões bem áridas de Portugal, né? E assim, o que nos chama a atenção é que nesta igreja congregacional, ela conseguiu ter 100 pessoas de membros, 110 membros. Mas sabe quantos anos que essa igreja tem lá? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos, para ter só 110 membros. E desses 110 membros, só tem, vocês vão ver ali, aquela quantidade de jovens que vai passar ali. E o rapaz que vai estar falando, e um dos sonhos dele é conhecer a juventude do Brasil. Ele se emocionou, ele chorou muito com os irmãos que foram. E ele fala, olha, pastores do Brasil, nós queremos conhecer a garra, a alegria dos jovens do Brasil. E eles até vão pedir que orem por eles, para eles não venham desanimar. O que nós queremos propor a esta igreja, que orem pela juventude de Portugal. Vocês viram os dados ali. Orem por aqueles casal de missionário, um no violão e ela cantando. Eles cantam, pregam, faz tudo ali dentro. Orem, esses jovens, inclusive esse rapaz falou, ele virou para um dos nossos pastores que foi e falou assim, olha, nós queremos conhecer a igreja do Brasil, somos só 7 de uma das maiores igrejas de Portugal.
Nós não vamos fazer nada demais lá. Hoje de manhã meu esposo falou sobre isso. Não há métodos. Não estamos aqui na proposta para a igreja que a gente vai arrasar, levar método, pá. Não é nisso. A gente só vai para ajudar. A gente vai, primeira coisa, para trabalhar com aqueles jovens e dizer: ei, nós ouvimos o apelo de vocês no Brasil. Eu não os conheço ainda, mas já os amo como os meus filhos espirituais. E a gente quer pedir à igreja que orem por esses jovens. Orem pelas igrejas pequenas, irmãos, que estão lutando para se manter vivas. Ore por aqueles que largaram tudo, mas estão firmes, lutando e não vão desistir. E pela oração deles, que nós estamos indo somente para fazer isso, para caminharmos com eles. Não vamos fazer nada mais do que simples assim. De quando um daqueles irmãos estiver desanimado, bater, vem, vamos continuar, nós estamos aqui. Nós somos mais 2 para somar com vocês aqui. Queremos pedir à igreja que orem. Orem por Portugal. Orem pelos pastores que lá já estão. Orem por todos os ministérios que estão trabalhando lá. Orem por nós, que vamos deixar muita coisa no Brasil para ouvir o ID de Deus. Aleluia. Como meu esposo falou hoje de manhã, vão conosco. Nós queremos convidar a todos para ir junto conosco, através dos joelhos de cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 4, a partir do versículo 3. E nós vamos ler até o versículo 10. Amém, igreja? Versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra viva, ó Pai, pela tua santa palavra, pelo teu amor para conosco, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, abençoa a tua igreja nessa noite, a Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde, uma igreja abençoada, uma igreja que tem cumprido o seu ID, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, nessa noite ser, ó Pai, estar com nossos ouvidos, Senhor, abertos para receber a verdade da tua santa palavra. Ó Deus, que a verdadeira interpretação da tua palavra venha chegar a cada vida nessa noite, ó Pai. Que nós possamos sair cheios da tua presença, cheios da tua graça, cheios da tua glória, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amados, esse texto do Evangelho de João, capítulo 4, ele fala sobre o encontro entre o Senhor Jesus e uma mulher samaritana. Mas, para acontecer esse encontro, amados, aconteceu alguns fatores. Jesus estava na Galiléia e ele precisava ir para a Judéia. Geralmente, quando nós precisamos ir de um ponto ao outro, nós
procuramos o melhor caminho e o menor caminho no melhor tempo. Só que naquela época, os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos eles eram indignos de se assentar à mesa de qualquer judeu. Por laços históricos, né, quando nós estudamos lá o Velho Testamento, nós vamos entender por quê. Né, os samaritanos se afastaram das verdades e começaram a adorar outros deuses. E os judeus, eles, por pior que eles ainda andavam, eles ainda continuaram a adorar ao nosso Deus. E os samaritanos, eles se afastaram de tal forma que eles não retornaram para as verdades. Mas eles ainda estavam ali perto dos judeus. E Samaria, amados, ficava exatamente entre a Judéia e a Galiléia. E o Senhor precisava ir de um lugar para o outro, ou seja, da Judéia para a Galiléia, e tinha Samaria nesse meio. Só que nenhum judeu passava por Samaria, por essas questões históricas, por essas questões de atritos, pelo preconceito. Eles não se colocavam no lugar de conversar com um samaritano. Quem conversasse com um samaritano era considerado impuro. Tamanho era o preconceito que os judeus tinham para com os samaritanos. Mas o Senhor, Ele quebra preconceitos. O Senhor, Ele quebra paradigmas. O Senhor, Ele faz aquilo que era indigno virar digno. Amém? E olha o que acontece. Versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E no versículo 4, o que está escrito? E era o que? Necessário. Era necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário. A palavra de Deus não fala que era necessário, mas fala, era-lhe necessário. Era necessário ao Senhor Jesus passar por Samaria. Não que era preciso, mas era necessário para ele passar. Por quê? Porque existia naquele lugar pessoas necessitadas de ouvir a verdade do Evangelho. Existia naquele lugar uma mulher que estava clamando por socorro. Como nós estamos entendendo, é-nos necessário sair do nosso país e estar em Portugal. Pode não ser necessário para você, pode não ser conveniente para você, pode não ser útil para você, mas é-nos necessário passar por Portugal. E é necessário a igreja evangelizar. Como o pastor falou, né? Como o pastor leu aqui, Atos 1:8, né? E esse evangelho será pregado por todas as nações, tanto na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Judéia e o quê? Samaria. O Senhor, e ele passou por Samaria. Samaria era um lugar indigno. Como muitos de nós, às vezes, consideram um lugar indigno, né? Como muitos de nós tem ainda alguns preconceitos, alguns paradigmas. Só que o Senhor, nessa noite, Ele está falando, é-nos necessário passar por Samaria. É necessário a igreja passar por Samaria. Às vezes, Samaria não está tão longe. Às vezes, a nossa Samaria está perto. Está do nosso lado. Está no nosso trabalho. Está numa casa vizinha nossa. Está na nossa rua. Está no trajeto do nosso trabalho. Às vezes, pode ser necessário para cada um de nós passar por Samaria. E o Senhor, Ele passou por Samaria. Ele foi exatamente contra o fluxo de todo judeu. Ele passou por Samaria. E prosseguindo o texto, fala que ele foi a uma cidade chamada Sicar, e ali tinha uma fonte. Versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, se assentou junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, era 11 horas da manhã. Naquele sol quente de Goiás, né?
aquele sol quente de 11 horas, o Senhor, ele se assenta ali perto da fonte, e estava ali uma mulher. E essa mulher, ela era samaritana. A nossa cultura, ela não nos proíbe conversar com mulheres, né? Ou seja, eu não sou proibido pela nossa cultura conversar com uma irmã ou ter uma amiga, né? Mas a cultura do mundo árabe, do mundo palestino, dos judeus ali, era, ou ainda é, né? É proibido um homem falar em público com qualquer mulher. E se essa mulher, ela fosse pega falando com um homem, ela era, na mesma hora, taxada como uma prostituta. Então, o Senhor, ele quebra mais um paradigma. Ele fala com um samaritano, e esse samaritano era uma mulher. O Senhor, ele quebra 2 paradigmas. O Senhor, ele quebra aquilo que os homens, eles criaram de preconceito. O Senhor, ele quebra. E o Senhor, conforme nós lemos aqui, ele começa um diálogo com aquela mulher samaritana. E era necessário ele passar por Samaria, porque aquela mulher precisava de ouvir aquelas palavras. E prosseguindo o texto aqui. E veio, versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. O Senhor começa um diálogo com aquela mulher. Às vezes na nossa vida nós precisamos um dia passar por Samaria e começar um diálogo com alguém. Hoje pela manhã nós falávamos que a principal forma de nós evangelizarmos, de nós pregarmos num país como Portugal, é pelo nosso testemunho. O nosso testemunho, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Ou seja, nós precisamos ganhar o direito de falar do Evangelho para aquelas pessoas. Nós vamos até levar um tempo para poder nos aculturarmos ali. Mas é através do diálogo, desse relacionamento, que nós começamos a plantar a semente de Cristo do Evangelho no coração de cada pessoa. Ou seja, nós precisamos nos relacionar. O Evangelho, ele é um Evangelho de relacionamento. Ninguém consegue fazer discípulo se não se relacionar. Hoje, infelizmente, as nossas igrejas, eu não digo aqui no estado, mas lá no nosso estado, infelizmente, as igrejas têm cada vez mais se fechado, olhado para dentro. Ou seja, fazendo exatamente o oposto. Nós fomos criados como igreja para fora, né? A eclésia, ela é para fora, os chamados para fora. E o Senhor, ele começa a ter um relacionamento com aquela mulher, começa a se relacionar com aquela mulher, começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher, ela não estava entendendo o nível da conversa. Se nós voltarmos para o texto, o Senhor fala, né? Lá no versículo 7, disse-lhe, pois a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E no versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Aquela mulher, ela estava no nível humano, e o Senhor já estava entrando no nível espiritual. Aquela mulher estava no nível carnal, e o Senhor já estava entrando no nível mais acima. Muitas das vezes acontece assim conosco. Nós vamos começar a nos aproximar, começar a falar do amor de Deus, só que aquela pessoa ainda não está no mesmo nível. Ela começa a indagar e questionar, porque a natureza humana é assim. Nós humanos, nós somos muito práticos, né? Nós queremos tudo para agora, e aquela mulher queria aquela água viva agora. E ela não estava entendendo que aquela água era uma água sobrenatural, uma água que daria a ela vida eterna. E o Senhor começa a tratar com aquela mulher. O Senhor começa a se revelar para aquela mulher. O Senhor começa a aprofundar o nível de intimidade com aquela mulher. E é assim que acontece conosco. Nós entramos na igreja, nós somos ainda crianças no Evangelho, começamos a crescer. Eu aceitei a Cristo com 15 anos de idade. 15 anos. Ou seja, hoje, olhando para trás, eu vejo como que eu
caminhei com o Senhor e como que o Senhor hoje se revela de outra forma comigo. Naquela época eu era ainda carnal, eu não entendia algumas coisas, e hoje o meu relacionamento com Cristo já é um outro, já está um outro patamar, e a nossa vida é assim. Começamos a caminhar progressivamente, e aquela mulher, ela começou a entrar num nível de intimidade ainda maior, e o Senhor no versículo 11, e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água desse poço, é fundo o poço. Ela estava ainda pensando que aquela água era uma água material, e o Senhor fala, és tu, versículo 13, disse-lhe: qualquer que beber dessa água não tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu dou se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha o que o Senhor revela para aquela mulher. O Senhor não revelou aos discípulos uma verdade tão profunda. O Senhor revelou para aquela mulher, que dela, do interior dela, quando ela bebesse daquela água, da água do Espírito, sairia uma fonte que saltaria para a vida eterna. O Senhor revelou para aquela mulher indigna, uma mulher samaritana, uma mulher que era considerada adúltera, e o Senhor, Ele revelou para aquela mulher uma das maiores verdades da palavra de Deus, que quem beber da água, do seu interior sairão rios de água viva. Amém? Amados, vamos beber dessa água hoje, amados. Vamos beber dessa água. E a palavra de Deus fala que do nosso interior fluirão rios de água vivas. Nós não somos represas, nós somos rios. Nós não podemos reter aquilo que o Senhor nos dá. Nós somos rios. A palavra de Deus está falando, nós somos rios, fluirão de nós rios de águas vivas. Às vezes nós queremos reter, né? O Senhor me abençoou, o Senhor me deu talento, é para mim, é para eu progredir. Né? Não, amados, os talentos que o Senhor deu para você é para abençoar outros. Aquilo que o Senhor deu, se o Senhor te deu um emprego que você possa ter um padrão de vida bom, aquilo não é só para você, é para abençoar outros. Nós somos rios. Se o Senhor te deu um entendimento da palavra de Deus, esse entendimento não é somente para você, é para abençoar outros. E eu vejo que essa igreja é uma igreja que valoriza a palavra de Deus, conforme eu falei hoje pela manhã. A igreja só é motivada a fazer missões se ela é confrontada com a palavra de Deus. E eu vejo que essa igreja, ela valoriza a palavra de Deus. Nós temos aqui um seminário bíblico, poucas igrejas podem ter isso. Nós ainda vamos ter isso ainda, se Deus quiser. Mas vocês já estão nesse nível. Então, por isso que vocês são uma igreja abençoada e uma igreja que faz missões, porque missões se faz quando você é confrontado pelas verdades e você quer que outros ouçam essa mesma verdade e vivam essa mesma liberdade de vida que vocês têm. Então, missões se inicia quando nós somos confrontados pelas verdades bíblicas. E aquela mulher, ela foi confrontada, e olha o que aconteceu com aquela mulher. Né? Ela foi confrontada, lá no versículo 17, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhes o Senhor: disseste bem, não tenho marido. Aquela mulher se arrependeu. O Senhor confronta aquela mulher, e aquela mulher se arrepende. É um outro nível. Ela já começou a entrar num nível mais profundo, e aquela mulher se arrepende. E avançando um pouco o texto, amado, o Senhor revela mais uma grande verdade para aquela mulher, que não revelou aos seus discípulos, e não revelou aos mestres da lei. Olha o que o Senhor revela para aquela mulher, versículo 23, mas a hora vem, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Senhor revela essa verdade para aquela mulher. O Senhor revela essa verdade para uma mulher que era samaritana, era prostituta, uma mulher que era indigna. O Senhor revela que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amados, o fim da igreja não é simplesmente fazer missões. Missões é apenas um canal.
né, num canal. Mas o fim de missões é para que todos os povos adorem ao Senhor. Nós vamos fazer missões para que todos adorem ao Senhor, em espírito e em verdade, e encontrem a salvação. Amém? E aquela mulher, ela entendeu isso. E aquela mulher entendeu que a adoração era sair do interior, né? E olha o mais tremendo disso tudo. Isso que me deixa impressionado e alegre quando eu leio essa passagem. Olha o que acontece com aquela mulher. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Olha o que acontece com aquela mulher quando ela entende a verdade do Evangelho. Ela vira uma missionária. Ela começa a fazer missões naquela mesma hora. Ela deixa o seu cântaro e ela vai falar da mesma verdade que ela acabou de ouvir. Ela foi liberta, ela foi na mesma hora fazer a mesma coisa. Ela foi fazer discípulos, ela foi falar da verdade que ela tinha acabado de ouvir ali. E ela deixou o seu cântaro. Ela estava tão preocupada com água, antes de toda aquela conversa ali, e ela deixou o seu cântaro ali e foi fazer missões naquela mesma hora. Amados, nós estamos deixando o nosso cântaro. Nós estamos deixando o conforto da nossa casa, a segurança de um emprego. Minhas filhas, elas estudam nos melhores colégios da nossa, ali onde a gente mora, deixando amigos, avô. A nossa igreja é perto da nossa casa, 10 minutinhos. A escola é em frente à igreja. O meu trabalho, mais 10 minutos eu estou lá. E nós estamos deixando o nosso cântaro. Não porque nós somos melhores do que ninguém, não. Nós somos os maiores pecadores. Mas porque nós temos essa mesma vontade de fazer com que aqueles jovens, com que aquelas senhoras ouçam as mesmas verdades que nós estamos ouvindo aqui. Por isso nós estamos deixando o nosso cântaro. Amém, igreja? Amém. E, amado, lá no versículo 35, o Senhor começa a falar com os seus discípulos: não dize vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas. Quando aquela mulher, ela vai à cidade e evangeliza, começa a falar as verdades que ela tinha ouvido, a cidade inteira veio para receber a salvação que aquela mulher tinha ganho. A cidade inteira, amados. E os discípulos não estavam entendendo. Eles viram aquelas pessoas e estavam questionando. E o Senhor fala: eis que os campos estão brancos. Eis que os campos estão brancos. Amados, igreja do Senhor, os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Nós precisamos colher, amados. Muitos plantaram, outros vão colher. Muitos colheram o que outros plantaram. A mecânica do reino de Deus é assim. Uns plantam, outros colhem. Uns colhem o que outros plantam. E muitos de nós, amados, muitas das vezes nós queremos a honra para nós mesmos, né? Ah, não, eu plantei, eu tenho que colher. Ah, não, eu custei para ganhar aquela pessoa para Cristo, eu que tenho que evangelizar, eu que tenho que caminhar com ela. Não, às vezes você fez a sua função e outros vão fazer as outras funções. Então o reino de Deus é assim. E, amados, e prosseguindo o texto, versículo 38, e eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então a mecânica do reino é assim, amados. Muitas das vezes nós vamos trabalhar, nós vamos para Portugal, nós vamos semear, outros podem ir para colher aquilo que nós vamos plantar. E nós vamos agradecer a Deus, porque outros vão vão colher aquilo que nós plantamos. E nós vamos agradecer, porque a honra e a glória é do nosso Deus. A honra e a glória é somente para o nosso Deus.
Amém? E no versículo 39 fala que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Aquelas pessoas, elas creram no Senhor através daquela mulher. Aquela mulher se colocou como instrumento para ganhar aquela cidade para Cristo. Amado, você pode ser um instrumento para ganhar a sua cidade para Cristo. Conforme nós falamos aqui no início, nosso lema, um dos nossos lemas é: uma igreja local pode ter um impacto global. Uma pequena célula do nosso lar pode ter um impacto global na cidade. Uma congregação pode ter um impacto global na cidade. Amém, amado? Então, amados, nós somos missionários, cada um de nós, cada um de nós. Nós vamos para a frente de batalha, mas você vai estar aqui atrás, orando, intercedendo e fazendo missões locais, conforme o pastor leu aqui. E serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, missão local, em Samaria, em toda a Judéia e até aos confins da terra. Missões se fazem nessas 3 áreas, e nós vamos para uma delas, mas missões, vocês vão estar fazendo missões aqui também. Amém, igreja?